A paz do Senhor, todos vocês que estão em casa, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que nos dá a vitória em intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, muito creio eu aí que vai ser o maior vídeo de ensino de todos os tempos, né? Esse vídeo, ele vai trazer para mim, para você, uma dádiva tão gloriosa, mas tão forte, que vai fazer você viajar, né? Isso, viajar para um novo tempo, uma nova hora, para uma nova dimensão. Eu fico muito triste por não ganhar muitas almas em todo o Brasil, porque poderia alcançar milhões de almas, mais almas ainda, e eu não consigo fazer isso, né? Mas esse ensino certamente irá mudar o seu ponto de vista. Você vai falar assim: eu não sou crente, eu preciso buscar a Deus. Nós vamos falar algo de hoje muito forte. Dá para não ver, a imagem tá boa, o áudio tá bom, tá tudo bem, tá tudo certinho hoje. Hoje clareia um pouquinho, estamos com o celular. Com o computador a gente pode esbanjar o like, mas hoje 1000 likes cai a transmissão. Mas já que tá postado, aí a pessoa pode dar like, compartilhar aí, enfim. Igreja, eu queria, hoje vai ser realmente as pessoas. Eu tenho um público meu, é os que me perseguem. As pessoas que me perseguem no YouTube é os que mais aprendem comigo. Então eles ficam quietinhos, eles não comentam, né? Mas eles ficam amando os ensinos, né? Mas mesmo assim não querem dar o braço a torcer e não querem dar honra para quem tem honra, né? Hoje vai ser muito forte. Nós vamos ver por que está acontecendo, de que eu não alcanço promessa, por que eu não consigo tocar a Deus, por que eu não consigo ter uma vida piamente diante do Espírito Santo e o que está acontecendo com a minha alma. São fatores excelentíssimos e também conteúdos maravilhosos que eu vou passar para todos os irmãos, tá bom? Bom, meus irmãos, antes de mais nada, eu queria agradecer os dizimistas ofertantes das igrejas Santidade e Arrependimento e da clínica Casa das Mãos do Oleiro, onde tem salvado milhões de almas, muitas almas. Eu digo milhões porque o canal, ele vive pela fé. Então, pela fé, nós vamos alcançar ainda milhões. Então, nós profetizamos aquilo que cremos. E é por isso que, pela fé, hoje, nós vamos dar um ensino para vocês. O que é realmente essa palavra fé? Será que você tem fé? Olha, será que tem mesmo? Vamos dar uma olhadinha? Pega a Bíblia comigo, né? No livro de Hebreus, capítulo 11. Aleluia, glória a Deus. Pega lá, Bíblia Hebreus. Compartilhe esse ensino para os seus amigos, para os seus familiares, para quem quiser hoje aprender um pouquinho mais sobre fé, ok? Livro de Hebreus, todo mundo já conhece esse capítulo, porque esse capítulo é destinado aos homens de fé. Então, livro de Hebreus, capítulo 11, vamos ler aqui. Amém. Quero agradecer o carinho do todo o Brasil, o carinho das pessoas que continuaram conosco. Muitos saíram, mas continua um povo justo, um povo que realmente quer no céu. Então, a minha preocupação maior é combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a minha fé, tá bom? Abre comigo, livro de Hebreus, capítulo 11. Não vou ler ele inteiro, porque eu também já passo para vocês ler em casa, reler, meditar no que vocês leram, principalmente isso. Porque eu acho que a vida eterna, ela é muito complexa. E nós não podemos perder a nossa vida eterna, não é verdade? E o povo perece por falta de conhecimento. Então eu preciso que vocês buscam, né, essa graça. Um minutinho. Deixa eu colocar uma almofadinha aqui, para ficar melhor aqui. Aí, agora ficou perfeito. Então, eu queria que vocês te atentassem muito para o seu celular, colocassem um fone, isso para um quarto, reservassem, para vocês adquirirem o máximo, né? Logo, nós vamos embora daqui, a trombeta vai tocar e Jesus, né, vai nos dar a vitória. Amém? A imagem tá boa, tudo perfeito. Deixa eu ver aqui se tá tudo perfeito. Tá perfeito. Tá bem branquinho, a imagem tá ótima, né? Tá bem branco, bem claro. Tá muito claro, né? Se estiver muito claro, a gente dá um jeitinho aqui assim, ó. A gente desliga aqui uma lâmpada.
É melhor assim? Assim também aí fica escuro, tá? Tá bom, melhor assim, né? Assim tá melhor, também acho. Então, nós vamos estar falando hoje sobre essa questão, né? Uma questão muito clara, muito justa, e realmente vamos ver o que está acontecendo, tá bom? Olha, eu queria ler então o versículo de número capítulo 11, verso 1. Hebreus. Ora, vírgula, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Então, olha só. Pela fé você consegue alcançar um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, e assim fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, olhem bem para cá, vamos viajar agora, aperte os cintos, porque nós vamos sair um pouquinho da terra. Estou falando hoje para vocês e trazendo uma palavra sobre fé. Como diz a palavra aqui que Paulo diz aos Hebreus, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se pode enxergar e nem ao menos tocar. Ou seja, para você alcançar a fé já não é nada fácil, porque nós temos que sair do lado físico, do lado metafísico e transladar no lado que não se vê, que jamais o conhecemos, que é o mundo espiritual. É lá que a fé é brotada. E como a fé é brotada? Como a fé é gerada? A fé, ela tem uma mãe, e a sua mãe tem que a gerar. A mãe da fé chama crer. Quem crer verá a glória de Deus, e a glória de Deus manifesta através da fé. Ah, Jesus, começou. Então, para essa família estar unida em um só corpo, no meu corpo, no seu corpo, para que possamos andar totalmente juntos e arraigados em uma só esperança, vemos que quando nós cremos e geramos a fé, lembramos que não basta somente crer para gerar fé. A estrutura principal da fé é o amor. O amor, a Bíblia diz, que deixará e passará de todos esses que permanecem, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos esses é o amor. Então, como gera fé? Como conseguimos gerar fé? E aqui nesse livro, aqui no capítulo 11, está dizendo uma coisa muito interessante que eu queria ler para vocês. Em Hebreus 11, 33, eu estou me arrepiando aqui hoje, meu Deus, o negócio está forte aqui. Olha, estou arrepiando com esses estudos, diante do Espírito Santo. O negócio aqui está forte. O negócio está forte demais. Que estudo maravilhoso. Quando fala do invisível, do sobrenatural, o espiritual já começa... Jesus já começa a chegar mais perto, porque é o mundo dele, né? Eu queria deixar uma cláusula bem importante para vocês que estão em casa e quem está no trabalho, enfim, que diz assim no versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, olha só tanta coisa que a fé garante a nós. Fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos. Meu Deus do céu, oh, fé, hein? Eita glória a Deus, hein? Que a fé não produz? Que tremendo, vamos lá, vamos continuar. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. A fé. Então, pela fé foram torturados. Outros experimentaram zombaria, açoites, até algemas e prisões. Então, olha o que a fé gera. Meus irmãos, esse estudo é tremendo. Vai lá compartilhar esse estudo agora pelo grupo do WhatsApp. Corre lá agora. Tem que ter 1.400 pessoas ao vivo hoje. Meus irmãos,
Então, olha como nós estamos enganados pelo sistema religioso. O sistema religioso mente para nós. Lembra na parábola das 10 virgens que ela falou assim: ó, vai e comprar os que vendem. Irmãos, as pessoas estão vendendo fé, porque o azeite da lamparina era fé. As pessoas estão vendendo a fé. Eles não estão conquistando ela. A fé, meu irmão, para ser gerada, ela deve ter um alto preço a ser pago. E é muito grande o preço a ser pago pela fé. Imagina você um pescador de peixe, pela fé, acreditar num homem que acabou de chegar, bateu nas costas, vão pescar homens. Ou então que estava dentro do concílio do governo romano, imposto, largou a carteira de trabalho e foi seguir Jesus, Mateus Levi. Então, olha isso, o que aconteceu com eles. O que eles alcançaram através da perseverança de acreditar. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno deles. Por que não era digno? Porque o mundo não tem fé. O mundo não acredita. O mundo não se coloca na posição de crer. Por isso que eles não veem a glória de Deus. Quando o Espírito Santo desceu na terra, Jesus disse, olha, ele vai descer, mas o mundo não pode receber. Receba. Andarabagadu de comandagachai. Remando rican, descerrebando cobanasui, teu cofrecante, rebechebe, andaia. Aleluia! Então o mundo não era digno, e pelo deserto, os montes, pelas covas e cavernas da terra. Então ele está dizendo, olha o que eles fizeram. Olha a dimensão que eles se colocaram e provaram aquilo que acreditaram. Então, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você dá seu próprio corpo à morte por amor a Deus, porque o amor tudo crê, tudo pode e tudo suporta. Aleluia! Então você dá tudo para Deus. E dando tudo para Deus, você se alegra, porque é melhor dar do que receber. Mas hoje nós estamos indo contramão. Queremos pagar R$500 de voto para receber uma cura, uma porta aberta de emprego. Queremos dar, mas queremos receber. E isso está errado, isso não é fé. Isso não é fé, isso é espíritos que recebem oferendas e dá a vocês a porta que não é de Deus. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. É melhor dar. Então esperei com paciência, batei a se usar, ou seja, por fé e não por vista. Então, o que vemos hoje é um evangelho mentiroso. Nós achamos que temos fé, mas não temos fé. Nós achamos que conhecemos, mas não conhecemos. O próprio Paulo disse que nós estávamos adorando um Deus que a gente nem conhecia. E realmente a fé é conquistada através de um sacrifício e de um alto sacrifício. Realmente deve-se amar a Deus, e amando a Deus você começa a crer, e de crer você verá a glória de Deus, e a glória de Deus manifesta a sua fé. E essa fé, ela é tão poderosa que um grãozinho de mostarda faz com que montes se andam. Um grãozinho de mostarda faz com que campos cantam hinos. Um grãozinho de mostarda faz com que machado venha flutuar na água. Igreja, a fé é pela fé que os profetas viveram, é pela fé que eles foram honrados, é pela fé que eles escaparam de muitas fugas e também muitas aflições. Então ele diz, embora todos eles tenham recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior ao nosso respeito, para que eles sejam sem nós, fosse aperfeiçoado. Paulo está dizendo, até agora eles não conseguiram receber, mas eles vão receber aquilo porque pela fé ele foi justificado. Então, meus irmãos, a promessa de Deus para com o povo são duas promessas. A primeira promessa, teu filho já foi cumprida. A segunda promessa, o Espírito Santo já foi cumprido. Então agora, a terceira promessa é a volta de Jesus e a subida do Espírito Santo. E é pela fé que nós acreditamos. Passou-se mais de 2000 anos, e o que faz a igreja acreditar, e o que faz eu estar em primeiro amor, sempre acreditando que ele vai voltar, é a minha fé. Aquilo que eu não vejo, mas eu espero. Quem espera a volta de Jesus, dá glória a Deus em casa. Dá glória a Deus. Bem alto para o seu marido e falar, meu Deus, o que está acontecendo com minha esposa? Nós esperamos, não vemos, mas cremos. E cremos, crendo, porque todavia a crença faz realmente o paralelo da fé. Tá? Então, o que nós temos que te falar? Nós temos que pedir o que os apóstolos,
os discípulos pediram para Jesus, lá em Lucas 17. Eles disseram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eles sabiam que a fé gera milagres. A fé, ela deve ser irrepreensível. E muitos de vocês acham que têm fé, né? Muitos de vocês estão achando que têm fé e não têm fé. Não tem fé. Vocês acham que têm fé, mas não têm fé. Fé é muito além do que você acha. Você pode até mesmo acreditar. Crer de uma forma sem conduta, porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então as pessoas que não têm obras somente acreditam. Olha que forte isso. Pega isso, anota no seu caderno. Quem não tem obras somente acredita. Mas quem tem fé tem obras. Mostra a tua fé, que eu mostrarei as minhas obras. Então, a fé ela produz o testemunho que acabamos de ler aqui. Pela fé, eles produziram testemunho. Porque teve obras. Vamos lembrar. Se lembra de uma coisa interessante? A Bíblia diz, meus irmãos, que Abraão, ele recebe uma promessa. Ele tem o seu filho Isaque. E agora, lá em Gênesis 22:8, alguém pergunta: Abraão, cadê o cordeiro? Deus proverá. Ele não viu o cordeiro. Abraão não viu o cordeiro. Estava subindo no monte só com seu filho. Ele não estava nem aí pelo sentimento que ele tinha pelo filho dele. Ele tinha que obedecer à voz de Deus. Então, Deus proverá é uma palavra de quem não tem. Vai ainda ter providência. Mas ele acreditou. Ele acreditou naquilo que não era possível enxergar. Ele acreditou naquilo que não era possível ver. Então, muitos de nós ainda não alcançamos essa fé. E é por isso que as promessas não acontecem na sua vida. É por isso que as promessas não acontecem na sua vida. Então, Abraão recebeu o quê? O nome de ser chamado amigo de Deus por causa desse fato, né? Lembra o monte para Caleb? Está escrito lá em Josué 14:12. Agora dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os inaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo para o expulsar como prometeu. O monte era de Caleb. E tinha que aquele povo inteiro falou assim: ó, mesmo que eles sejam grandes, Deus vai me dar esse monte. Caleb e Josué tiveram fé quando Deus disse a eles que a cidade que emana leite e mel era do povo de Israel. Tiveram fé em viver a virtude do Espírito, crendo naquilo que foi ordenado e aquilo que eles ouviram acerca e a respeito da promessa que tinha ordenado ao povo de Israel do Egito. Então, fé deve ser o quê? Ressuscitada. Porque ela se acaba. Quando a pessoa para de acreditar, a fé some. Então, lembra de Davi. Davi, meus irmãos, ele teve uma fé muito grande. Uma pessoa lutar com o leão, com o urso, né? O urso e o leão. Um jovem lutar com o urso e o leão. É muita fé. Então ele catava e rolava com o leão, rasgou o urso no meio. E aí chegou, indo para o campo de batalha, Saul estava lá com medo do gigante Golias. E ele disse: peraí, quem é esse incircunciso para ir de frente com o exército Deus Altíssimo? Olha a fé de Davi. Pegar 5 pedrinhas e rodar, ao ponto de lançar em sua testa. E ainda antes de contra-atacar, ele afirma dizendo: hoje mesmo o Senhor dará a tua cabeça na palma de minhas mãos. Essa fé, meus irmãos, que não temos. É por isso que você está sofrendo na tua casa. É por isso que você não consegue viver os obstáculos, vencer os obstáculos. Aleluia, glória a Deus. Você não consegue vencer os obstáculos
por causa dessa pouca fé. O que aconteceu com o barco? O barco agitou. Homens de pequena fé, vocês não têm fé em Deus? Vocês não têm fé que eu estou deitado nesse barco? Essa tempestade é alta, é grande, é poderosa, mas eu estou aqui, eu tenho fé. Vocês não têm fé? Né? Irmãos, ela vem por onde a fé? Como eu posso amar alguém que não me seduziu? O amor, ele tem que ser seduzido para gerar o amor. A sedução ou num olhar, ou num acariciar, ou num se achegar, ou num falar, ou num ver, ou num ouvir, gera o amor. Amém? Ninguém mudo, ninguém calado vai gerar um amor, uma esperança. Então, para esse gerar o amor, para vir a crença, e da crença vir a glória de Deus vir a fé, devemos ouvir. E a fé vem para onde? Ouvir. Então, quando você ouve a palavra de Deus, cria em você um amor por aquilo que você ouviu, por aquilo que você está ouvindo. Então você ouve, gera aquele amor. E gerando aquele amor, você começa a acreditar naquilo que você ouviu. Gerando a crença, vem a fé. E a fé, quando ela é despertada, é uma combustão de poder. Todo homem tem que buscar isso de Deus. Meus irmãos, foi pela fé que eu abri o Ministério da Santidade de Arrependimento. Vocês conhecem a minha história. Quem não conhece, vai lá no YouTube e procura a história. Então tudo é pela fé. Pela fé nós saltamos barreiras. Pela fé nós passamos aflições e passamos cantando. Pela fé nós temos calma, paciência. Tudo age pela fé. Amém? E lembrando, meus irmãos, que interessante, né? A Bíblia menciona que é tão grande que diz assim: aquele porém que tem dúvida, se come já está condenado. Então a dúvida não pode se gerar. Até se está comendo já está condenado. Então não pode agir dúvida naquilo que vocês acreditam. Porque eu sei que nos dias de hoje nós estamos passando uma etapa muito forte. Satanás não está deixando mais a gente acreditar. E por quê? Porque hoje os pastores tudo ladrão, só escândalo acontecendo, só bagunça na igreja. Como acreditaremos? Realmente chega uma hora que a gente fala: eu não acredito mais, pra mim não dá mais, né? Pessoal, toda hora passando com: dá o dinheiro, ajude, vai mais, já sei, faz um golpe de 50, vai, dá moeda. Aí a pessoa começa a não acreditar. Por quê? Porque eles vão falar: poxa, para Deus me ouvir eu tenho que dar. Eu tenho que acreditar, eu tenho que manter, eu tenho que dar um dinheiro para Jesus me abençoar, para que Ele veja a minha oração. Então a fé começa o quê? De ser diminuída. Porque os falsos mestres, eles fazem essas coisas, né? Porque eles amam esse barulho aqui, ó. Então acaba tendo um descontrole emocional nas pessoas. E aí acontece erros dramáticos na vida dessas pessoas. Então, estamos mais acreditando que o dinheiro, pagando um médico, ele pode curar, do que um homem orar sem dinheiro, sendo ainda pobre, necessitado, e a cura acontecer. Então a fé, ela tem sido ofuscada. A fé tem sido ofuscada. E por quê? Por causa que o homem está amando e acreditando somente naquilo que vê. Então, totalmente, quando você deixa de amar o invisível e começa a amar mais o material, o físico, aquilo que você pode enxergar, automaticamente você vai esfriando o seu primeiro amor. Automaticamente você não vai mais crendo. Os hinos que você cantava chorando, você não vai mais chorar, porque agora você está com o coração pendente a dois mundos. O físico, que você espera e acredita porque está vendo, e aquele que você não acredita. Então, lembrando disso, você fala assim: ô Tomé, porque você está vendo, agora você crê? Então, lembrando disso, que é essa questão. O homem, ele anda vivendo aquilo que ele está vendo, vivendo e vendo, vendo e vivendo. Mas nós temos que viver não por vista, mas sim por fé. Fé não se vê, fé não se toca, fé somente se espera. Então, hoje, se eu chegar na igreja e dizer assim: olha, esse homem sem perna vai aparecer uma perna. O povo fala: imagina, eu quero ver. Já era, não tem fé.
Se nós tivéssemos todos fé, ó, vai aparecer uma perna. Oh, glória a Deus! Na hora apareceu uma perna lá. Então as pessoas, se você hoje falar, ninguém acredita mais. Você está entendendo? Então a fé diminuiu. A terra está vivendo o vazio de toda a fé. A terra está vivendo o vazio da fé, né? E essa realidade já está acontecendo em milhões de pessoas. Então, meus irmãos, tem que ter certeza. A fé gera certeza. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza. Eu disse certeza. Certeza. Eu tenho certeza e acabou. Ninguém tira isso de mim. A fé é a certeza daquilo que pode ocorrer. Então, meus irmãos, para vencer o mundo, para vencer o mundo, para vencer as lutas, para vencer o que vocês estão passando, é pela fé. Lembra que João escreveu? Ele disse assim, ó, ora, ele falou ora. Ele disse, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo é a nossa fé. Então ele disse, quem nasce para Deus, ama, acredita, vê a sua glória e tem fé. E é isso que vence o mundo, a nossa fé. Então, produzir essa fé não é para qualquer um. Tem pessoas na igreja, tem 3 tipos de pessoas na igreja. Os naturais, que não acreditam em nada, é só simpatizante da fé, né? Os espirituais e os carnais. Os carnais é aqueles que conhecem e não praticam. Os espirituais é aquele que conhece e pratica, mas os naturais não compreendem as coisas do espírito, mas eles são simpatizantes da fé. Então, os espirituais, eles almejam coisas maiores. Por isso que Deus honra muito eles, porque eles têm muita fé. A pessoa que tem muita fé, ela alcança mais. A pessoa que tem menos fé, ela alcança menos. Então a fé, ela te dá um patamar diferenciado da sua existência. Foi por a fé que eles venceram, os passaram, e é pela fé que nós vamos vencer esse mundo. E pela fé que nós esperamos a volta de Jesus Cristo. Então não tem como, se quando essa fé termina, igual as parábolas das virgens, elas estavam no mesmo local, com as mesmas lamparinas, de frente com a mesma porta. Mas acabou-se o azeite e apagou-se a lamparina. Então chega uma hora que você acaba não produzindo mais essa potência que existe, que Jesus nos deixou, chamado fé. Quero relatar também que se eu tiver fé nesse R$1 aqui, ele pode curar minha dor de cabeça. Mas Paulo disse, a fé deve ser em Cristo Jesus, porque somente ele devemos ter a fé. Por isso que hoje muitas pessoas estão tendo fé em um amuleto, porque hoje adoramos uma imagem, né? Uma imagem, porque adoramos uma imagem, né? Porque nós acreditamos porque vemos ele na nossa casa, né? Ai, eu sou católico, eu vejo a Nossa Senhora Aparecida, ela está lá, ela está ali. E é por isso que nós ficamos tranquilos, por isso que o católico tem mais fé do que o crente. O católico pega, esmoeça o seu joelho nas escadas de São Francisco, destrói a perna, mas para um crente fazer isso não acontece, porque ele sabe também que o sacrifício já foi feito, mas embora seja, ele não tem essa força, porque eles acreditam que está vendo o santo lá em cima, só assim, ó. Não se mexe nada, mas tá lá. Mas ele está vendo, isso impulsiona ele de acreditar. O ver faz com que acredite. Por isso que Jesus disse, se não verem milagres, como crerão? Ah, não travou sua imagem. Não travou sua imagem, vou continuar em cima. Se não verem os milagres, como crerão? Então eles tinham que ver. Tinha que ver para crer. Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem aqui. Alguém, ou no YouTube, ou quando eu não era crente, assistiu o Big Brother. Eu tenho aqui o olhinho do Big Brother, olha só que legal. Se você soubesse que não tem, até onde vai a tua fé, e pudesse esconder entre o bem e o mal, ser ou não ser. Olha lá, aquele olhinho do Big Brother. Onde vai a tua fé? Aí. Parece, né?
Então, é isso. Vamos voltar a acreditar sem ver. A esperança de acreditar sem ver é muito forte, porque a fé é o fundamento. Então, o fundamento de tudo é a fé. A temperança de acreditar é muito forte. Temos que acreditar. Lembra assim, olha só. Lembra. José senta na mesa. Eu tive um sonho. Eu sonhei que as 11 estrelas, o sol, a lua, e ali se curvavam diante de mim. E todo mundo rachou e da risada dele, jogou ele na cisterna e foi vendido ao Egito. Mas ele acreditou na promessa. Ele acreditava. O que aconteceu com Naamã? Naamã acreditou na palavra do profeta. Foi lá no rio sujo, né? Mergulhou 7 vezes e voltou curado. O que aquele homem, a fé daquele homem, né? Que teve, quando aquele homem disse, ó, pela sua palavra, ó, vai e seja conforme a tua, então diz Jesus ao centurião. Ele falou assim, ó, por uma palavra ele será curado. E Jesus falou, então vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, aquele homem foi curado. Lembra, meus irmãos? Jesus olhou assim para o cego, tocou nos olhos dele e disse, seja conforme a tua fé. Está lá em Mateus 9:29, se eu não me engano. Ele disse, ó, vai ser conforme a tua fé. Então tudo é pela fé. A fé ela é tudo. Por que você não vence a vida? Por que você não vence esse problema que você está vivendo? Você não tem fé. Desculpa falar, mas eu vou ter que falar a verdade. Você não alcança porque você não acredita. Você apenas fala de boca, mas dentro de você, no íntimo, você duvida. E é por isso que você não consegue se alcançar nada. A Bíblia diz que eles alcançaram as promessas pela fé. E se você tem promessa de Deus na sua vida, você tem que começar a olhar para si próprio e falar, realmente eu não tenho fé, eu tenho que começar a produzir em mim essa fé. Amém? Lembra, né? Jesus falou assim, se tivesse fé como um grão de mostarda. Aquela mulher teve fé para romper a multidão, tocou em Jesus e foi curada. Meus irmãos, a coisa séria, a fé é coisa séria. E nós precisamos alertar para esse sentimento de fé e de coragem. Precisamos ver e rever os nossos comportamentos com Cristo. Irmãos, porque Paulo disse, agora nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum. Agora o que tem valor a nós é a nossa fé. A circuncisão, a incircuncisão, isso não tem mais valor. Não tem mais valor. Não tem mais. Agora é a fé. A fé em Cristo Jesus que nós somos justificados por acreditar na nova aliança. Então não adianta vocês querer ser crentes sem fé, que vocês não duram muito tempo. Porque fé é estrutura forte, é rocha. Fé é rocha. Jesus é a rocha. Então fé é a rocha. Então devemos entender que a fé produz tudo. Ela assegura, ela tem um dever fundamental que é muito importante, que diz assim lá em Jó 6:28. Perguntaram, o que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, credes naquele que me enviou. Então você tem fé em Deus? Essa é a obra. Então, crer e ter fé é do mesma ligação. Primeiro vem o amor, vem a crença, vem a fé vem a glória de Deus. E por quê? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Então, através da sua conduta de fé, você vai dar testemunho, e o teu testemunho vai clarear no meio das trevas e vai todos glorificar o Senhor. Então, automaticamente, é uma ligação muito correta e coerente. É muito coerente. É muito coerente. Então, sem fé, é impossível. Exatamente. É impossível agradar a Deus. Ninguém consegue agradar a Deus. Se não agradar a Deus, Deus também não derrama a bênção. Deve ter uma postura de crer sem duvidar. Fé, ela é existente? É. Ela é almejada? É, mas não é para todos.
Fé não é para todos. Muitas pessoas acham que tem fé e não tem fé. Esse ensino está desmascarando a sua própria fé, que não chega a 1 grão de mostarda. Então, ela é uma arma defensiva. A fé também, a gente pode ser protegido por ela. Nós vemos lá, no livro de Efésios 6,16, que diz assim: olha, tomando sobretudo o escudo da fé. Por que Efésios diz isso? O escudo da fé. A fé, ela te defende no dia mal. Todo mundo te fala, você não consegue, você não pode, você não vai poder. Lembra de Jó? Jó tinha perdido tudo. Mas ele não perdeu o quê? A fé. Paulo acabou a carreira e guardou o quê? Paulo acabou a carreira e guardou o quê? Exatamente. Ele guardou a fé. Então, a fé, ficará os três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. O amor é muito maior que a fé. Porque o amor faz gerar fé. O pai sempre será maior que o filho. Então é por isso que o amor vem primeiro. Por amar a Deus, suportamos tudo, pela fé cremos, não duvidando receberemos. Então, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos liberalmente não censure será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quem falou isso? Tiago. Tiago disse: vocês estão duvidando na oração que vocês pregam, por isso que vocês não recebem nada. Vocês já oram desacreditando. Ah, pastor Júlio, mentira, eu falei com fé, eu tenho certeza que eu falei com fé. Não, mas você não produziu ela. E como produzir essa fé? Comportamento. Porque, meus irmãos, dentro da igreja, se você olhar, parece que todo mundo tem fé. Ora, que parece que o fogo está caindo. Mas as suas ações negam a sua fé. Foi Pedro. Pedro era assim. Pedro andava com Jesus, falava de Jesus, falava, vou com você até a morte, mas quando o galo cantou, negou a fé. Negou a fé. Então, na hora do vamos ver, das tempestades, das lutas, por que Deus deixa passar tribulações? Deus só deixa passar tribulações para que o homem aumente a sua fé. Ganhe essas experiências. Porque a paciência produz o que? A experiência. Então, a experiência é da fé. Produção de fé. Tentando trazer o preço que você paga para um edifício bem conservado e bem estruturado pela fé. Então, meus irmãos, devemos entender isso. Que é essas coisas que Jó, passando tanta luta com lepra, ele disse: eu sei que meu Redentor vive e por fim, no último dia, ele vai se levantar. Isso é muita fé. Você deixar para hoje, querer hoje as coisas, mas falar, não, deixa para outro último dia, ele vai me levantar. Ele estava falando, ele estava precisando de hoje. Jó estava precisando de agora, mas ele teve fé. Falei, não, fique em paz, eu espero no Senhor, confio nele e tudo fará. Está lá no final, ele vai se levantar. Então a fé, meus irmãos, é muito mais do que vocês pensam. Porque vocês passam a provinha e já mandam e-mail. Pastor Júlio, ora por mim. Passa um mosquito. Ai, o mosquito, ai, o mosquito. Ai, o mosquito. Pernilongo pica. Ai, pastor Júlio, ora por mim, pernilongo me picou. Ai, pernilongo. Assim não dá, meus irmãos. Devemos sofrer com muita fé. Devemos ir para frente. Vamos para cima. É sofrendo, é na angústia, é na dor. Temos que aumentar a nossa fé através do sofrimento. Porque se você passa no sofrimento acreditando, produz em você a fé e a esperança. E o que é esperança? Aquilo que ele não se vê. A esperança. Então, ainda há esperança. Porque ainda tem o quê? Amor a Deus, ainda acredita e ainda tem fé. Por isso que é esperança. Mas por que muita gente perde esperança? Porque parou a fé, não tem mais fé, não acredita mais que pode ser revertido o seu comportamento de existência. Lembrando vocês, Paulo teve fé, pela fé venceram reinos, pela fé aniquilaram valentes. Então é preciso que vocês continuem e comecem agora a ter fé. No livro de Efésios diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais colaboradores com o poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé,
no nosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Ai, que lindo que está escrito em Efésios 3,16. Pela fé que uma vez me foi dada. Lembra? O Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Então, em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Você está vendo? Viu? Pra lutar contra o vil tentador. Quero andar de valor em valor. Fé. A fé deve ser produzida. Quando o Timóteo, a primeira carta de Timóteo, Paulo dá a carta de Timóteo, ele fala: ô homem, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé e o amor. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, está lá esse texto. Você sai fora, foge de tudo, segue a justiça, a piedade, a fé, não esqueça, e o amor. Então, tudo, meus irmãos, que a gente tem fé, pedindo em oração, crendo recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. Né? Lá em Marcos 10, 52, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu o caminho. Né? Não foi isso? Não foi isso que estava escrito lá? Então devemos ter realmente, meus irmãos, toda essa ciência. Né? Então toda essa ciência. Porque, meus irmãos, amar a Deus para gerar em vocês a fé. Lembra que ele disse: ainda que eu tivesse todo o dom. Foi lá em 1 Coríntios 13, 2. Toda a profecia, com esses teus mistérios, toda a ciência, tudo que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e se não tivesse amor, nada disso eu seria. Amém? Amém, meus irmãos? Então, Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem crê e vem a mim, jamais terá fome. Então tem que acreditar em Jesus, tem que acreditar nos seus ideais e gerar em vocês essa fé. Porque pela fé também Sara recebeu a virtude de conceber uma criança. Ela acreditou. Embora riu, ela acreditou. Né? Então, Paulo em Romanos 10,10 diz: pois visto que com oração nós cremos para a justiça, com a boca se firma confissão para a salvação. Então, fé. Porque nele descobre toda a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá do quê? O justo vive do quê? Da fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo que tenha fé nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vocês estão morrendo dentro das igrejas por falta de fé. Vocês estão indo para o inferno por falta de fé. Vocês não acreditam mais que Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, precisamos acreditar naquilo que não vemos. Pois Jesus disse: não adorará mais nesse monte nem no outro monte. Chegou a hora, e a hora é chegada, e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. É muito bom demais saber que o Senhor está conosco. Então, fé. Produza a crença. Ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e vocês vão gerar dentro de vocês a fé. Vocês vão gerar dentro de vocês, olha para mim, vocês vão gerar dentro de vocês a fé. Então, se vocês quiserem sair desse problemaço, né, vocês têm que falar para Deus: eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo e eu quero estar contigo. Então, não temas.
Deus expande. Amém? Tenha fé em Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se não puderem chegar além das nuvens, o gigante o faz tremer. Se sobre as águas tiver que passar e o teu medo fizer afundar, não desesperes, não chores, não temas. Entregue a Ele todos os teus problemas, Ele agirá. Ele tudo pode, Ele tudo vê. Se importa contigo, sente o teu sofrer. Só no mais profundo do teu coração, quando está caído, Ele estende a mão. Todas as promessas, Ele cumprirá. Ele é o leão da tribo de Judá. Restaura a alegria, retirando a dor. Ele é Jesus, o único Senhor. Ele é Jesus, o único Senhor. Ele é Jesus, o único Senhor. Tenha fé, tenha fé. Se não puderem chegar além das nuvens, se o gigante o faz tremer, se sobre as águas tiver que passar e o teu medo quiser afundar. Ei, tenha fé, não desesperes, não chore, não temas. Entregue a Ele todos os teus problemas, Ele dirá. Ele tudo pode, Ele tudo vê. se importa contigo, sente o teu sofrer. Quando mais profundo Do seu coração, quando está caído, Ele estende a mão. Da tribo de Judá. restaura a alegria, retirando a dor. Ele é Jesus, o único Senhor. Ele é Jesus, o único Senhor. Ele é Jesus, o único Senhor. Ele tudo pode, Ele tudo vê. se importa contigo, sente o teu sofrer. Som do mais profundo do teu coração. Quando estás caído, Ele estende a mão. Todas as promessas Ele cumprirá. Ele é o leão da tribo de Judá. Restaura Meus irmãos, retirando a dor. Ele é Jesus, o único Senhor. Ele é Jesus, o único Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. É isso aí. Então, tenha fé. Tenha fé. Amém? Uma vez que a minha fé é provada, tu me dá uma chance de crescer um pouco mais. Né? Então, rompe as barreiras. Que Deus abençoe a todos. Ótimo ensino. Maravilhoso foi o ensino. Deus abençoe. Comentem o que vocês acharam. Amém? Tem que comentar. O que você achou do ensino? Eu amei. Que Deus abençoe. Tenha fé. E produza em vocês essa esperança.